Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com o Alec pra falar sobre Lovecraft Country. Alec, muito obrigada por vir pro canal, se apresenta, por favor. Oi, gente, então, pra quem não me conhece, eu sou o Alec, eu tenho um canal aqui no YouTube faz 5 anos já, eu falo sobre literatura, se chama Bookaholic, falo sobre livros de fantasia, suspense, negritude, e é isso aí. E é um grande fã de Lovecraft Country. Sim, tô completamente apaixonado por essa série, desde o episódio 6, a cada novo episódio eu tenho um novo episódio favorito, então assim, vai ser difícil hoje fazer esse vídeo. Maravilhoso. E hoje a gente vai falar sobre o episódio 9, que tem como título Rewind 1921, ou seja, rebobinando para 1921. Lembrando que temos spoilers nesse vídeo, né? Caso você queira um vídeo sem spoilers, vai lá no vídeo do episódio 1 com o Load, que eu fiz uma introdução à série, a gente fala sobre o que é, fala sobre o livro também. Nesse caso a gente vai falar sobre o episódio 9, então como a gente tá bem no finzinho da temporada, vai ter muito spoiler aqui. Então vamos começar por assuntos mais fáceis, né? Porque esse episódio foi um episódio difícil. Bastante. Muitos gatilhos, muita coisa terrível. Vamos por partes. Vamos por partes. E falando em partes, então vamos falar do Capitão Lancaster, que ele é todo partes de corpos diferentes. Meu Deus do céu. O que foi aquilo? Eu já tinha achado completamente creepy quando ele tava logo que ele apareceu sem camisa e ele abotoando a blusa, eu já tinha ficado muito assustado. Mas daí depois a gente tem ele perfurado e sangue. Meu Deus, eu fiquei muito chocado. E foi explicado mais ou menos como ele funciona, né? Já tinha teorias, né, de que ele pudesse pegar partes de corpos negros, né, meio que se transformar em um monstro de Frankenstein. E é meio que isso mesmo. Quando a Christina chega lá, né, com o corpo do William e fala, o policial de 7 vidas, então chegou a sua última. Dá pra gente imaginar que toda vez que ele tinha algum ferimento grave, ele trocava essa parte do corpo por uma parte que ele roubou de um cadáver de uma pessoa negra. E eu fico pensando, ele roubou esses cadáveres porque ele queria se aproveitar do que é melhor do corpo das pessoas negras, ou mais por ele talvez achar que são corpos descartáveis que ele poderia violar? Acho que uma mistura dos dois, talvez. Na minha visão, assim, né, pelo menos na minha opinião, eu acho que é mais essa questão de não ter problema de você violentar um corpo preto, sabe? Pelo menos foi assim que eu me senti. Então, tipo, ele precisa do corpo de alguém pra meio que sugar essa energia, essa vida, e já que pessoas pretas valem menos, por que não pegar o corpo de pessoa preta? Eu fiquei muito assustado, principalmente com aquele... Tem um torso ali em cima, você reparou isso no episódio? Tipo, não tinha nem cabeça nem nada, era só o tronco. Eu fiquei muito assustado quando eu vi aquilo. As coisas nesse episódio, principalmente nessas cenas que envolvem o Lancaster, são muito gráficas. Assim, normalmente aparece policial, eu já tenho medo, mas o Lancaster, ele meio que leva isso à 9ª potência. Eu fiquei muito assustado. Nossa, com certeza. Eu acho que ecoa muito a ideia do episódio 3, né? De como os corpos negros acabam sendo usados muitas vezes por pessoas brancas. Toda a questão dos experimentos e tudo mais. Que aconteceram muitos experimentos, não necessariamente iguais aos da série, mas aconteceram coisas análogas a essas na vida real. Então, eu acho que o Lancaster representa muito isso. Felizmente já morreu esse episódio. Graças a Deus ficou pra trás. Fiquei muito feliz que eu achei que ele não ia embora, mas dessa vez ele foi. Graças ao meu bom Deus. Mas ao mesmo tempo, ele era meio que uma das soluções possíveis pra maldição da Dee, né? Porque ele que botou lá a maldição e a própria Christina fala que, o policial que colocou que teria que voltar e desfazer a maldição. Só que ele morreu e aí a maldição continua, como faz? Basicamente Dee tá lá sem salvação. É tipo isso, né? Inclusive quando a Ruby fala pra ela, eu não sei interpretar aquela expressão que a Christina fez, porque quando a Ruby menciona que ele tava morto e já que ele tinha selado, né, com a saliva dele, a Christina ela faz uma cara meio que de espanto. Eu não consegui meio que ler aquela expressão. Eu não lembro exatamente qual cara que ela fez agora. Tô viajando aqui pensando. Ela fala uma coisa meio tipo, estou assustada, mas a gente não sei o que tá rolando. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Ela fica tipo isso. Justo. Mas quem aparece pra salvar a Dee, né? Felizmente, aparece Hippolyta. Tô feliz demais que ela voltou. Deusa quase literalmente, né? Ela se transformou em uma deusa alienígena. Eu achei maravilhoso o jeito que ela volta super badass, sabe? A gente percebe que o jeito que ela anda, os olhares que ela tá dando agora, a forma como ela tocou aquelas coisas ali pra frente, de fato parece um outro personagem, assim. Eu fiquei muito feliz de ver a evolução dela, que por mais que tenha acontecido também na série, muita coisa não foi mostrada, né? Mas eu fiquei muito feliz, porque a gente consegue ver que de fato ela não é a mesma pessoa, que ela foi transformada e gostei muito. Com certeza. E ela explica, né, que ela ficou fora ali o equivalente ao que seriam 200 anos da Terra, né? Só que assim, ficou mais
ou menos uma semana desaparecida, se for pensar o tempo real da série, né? Mas no tempo que ela passou nessa outra dimensão, ela Na Terra 504. Isso, ela teria vivido cerca de 200 anos. Então ela fala que ela adquiriu experiência infinita, conhecimento infinito. E ela pega tudo isso pra voltar pra ajudar a filha dela. Eu achei muito legal que ela não abandonou a Dee, né? Sim, completamente. Inclusive, no final do episódio foi uma coisa que me deixou muito de coração quentinho. Ela disse que ela ia voltar pra Terra, que ela já podia e tal, mas como ela vai fazer caber tudo que ela é agora dentro daquela Hipólita? E ela menciona que a filha dela precisa dela. Eu achei muito significativo também quando ela volta pra ajudar a filha dela e ela fala isso com todas as letras. Eu gostei muito também. Amei Hipólita. Com certeza. E o conhecimento todo que ela traz é tanto que ela consegue ir lá e arrumar a máquina do tempo, que tava quebrada, lembra? Ela deu um tiro na máquina, a máquina ficou lá toda doida. E ela fala muito especificamente, cara, a gente tem que tomar cuidado porque a gente tem que voltar pra Tulsa dessa terra, no meio de trilhões de possibilidades. A gente tem que voltar exatamente pra esse ano, essa data, nessa terra, porque senão não vai dar certo. Então, é uma coisa muito delicada e eles precisam de uma placa-mãe, né? E eu acho muito legal esse trocadilho, porque ela é a mãe e ao mesmo tempo a placa-mãe. E em inglês também é a mesma coisa, né? Motherboard, então ficou um trocadilho que não se perdeu no idioma, é muito legal. E por que que eles precisam ir pra 1921, né? Pra pegar o livro dos nomes. Por quê? Porque só com o livro dos nomes a Cristina conseguiria reverter mesmo, teoricamente, né? Reverter mesmo a maldição que tá na Dee. No momento ela só conseguiu dar uma segurada, assim, mas eventualmente a Dee iria morrer. Então, diz a Cristina que pra fazer esse feitiço ela precisaria do livro dos nomes. E eles botam também a condição de que o Atticus vai pra lá, né? Pra Arden, no equinócio de outono. Ou seja, basicamente, a Cristina tá coletando todos os ingredientes que ela precisa, inclusive o Atticus. E ela conseguiu no final desse episódio. Ela tem absolutamente tudo que ela precisa. E acho que a gente já pode até falar, então, da Cristina e da Ruby, que essa relação, ela é muito interessante, cara. Cada episódio eu fico, eita, ok. É uma jogando verdade na cara da outra o tempo todo, uma manipulando a outra, mas ao mesmo tempo eu não consigo parar de ver. Eu fiquei muito com isso na cabeça, ao mesmo tempo que elas estão ali se engalfinhando e, sabe, trocando farpas umas com as outras, elas estão se ajudando, elas estão meio que se pegando ali quando ela tá no formato do outro carinha agora que eu esqueci o nome. Do William. Isso, William. E eu fico realmente sem entender e eu acho muito interessante, sabe? É igual você falou nos episódios anteriores, a Ruby, ela só tem se ferrado essa série inteira e eu quero que ela seja feliz, mas ao mesmo tempo eu torço o nariz pra algumas coisas que ela faz, tipo, ela sempre tá com essa coisa, ela chega até a mencionar no episódio que a Cristina nunca tentou matar ela, mas em contrapartida o Atticus está enfiando ela e tudo mais, nessas enrascadas todas, mas ela ainda tá preferindo, sabe, abrir mão do único laço de família que ela tem pra ficar com essa pessoa que ela tá sempre se engalfinhando. Eu tô com um pouco de agonia disso, eu quero ver onde vai dar a relação dessas duas, então, é muito curioso. Sim, e acho que fica uma coisa, acho que até de quando falam de relacionamento interracial, de tipo, você está assumindo um lado branco, sabe? Você tá mais indo pro lado dos brancos, que é meio que o que a Ruby pode ser criticada por fazer, não tô dizendo que ela tá fazendo, mas talvez seja como a Letty tá vendo, sabe? Pô, você tá indo atrás da Cristina e ao mesmo tempo a Ruby você tá indo atrás de macho, sabe? Ela até menciona a mãe dela, inclusive, né? Você tá parecendo a nossa mãe quando ela ficava procurando o homem. Eu fiquei, eita, comparou com ela com a mãe de novo, que é uma coisa que a Letty não gosta, né? Então meio que uma tá xingando o relacionamento da outra e dizendo, você vai se prejudicar com isso. Mas meio que as duas estão certas. A seu eu modo, acho. Isso, a seu modo, as duas têm uma gota de razão cada uma, sabe? Tipo, a Ruby... Tipo, uma se preocupa um pouco com a outra. Isso, e a Ruby, ela tá, assim... É porque eu acho que o que tem me dado um pouco de raivinha é que a Ruby, ela tá com uma visão muito 2D da coisa, sabe? Porque, de fato, a Cristina não tentou matar ela de uma vez por todas, sabe? Assim, na cara, descaradamente. Mas, enfim, a Letty morreu com o tiro do pai dela. Elas têm a mesma visão, só que de ângulos diferentes. Eu fico muito agoniado com esse tipo de coisa. Com certeza. E assim, apesar de eu achar que a Cristina nutre alguma coisa pela Ruby, eu acho que ela tá usando a Ruby de determinada maneira. Eu tenho certeza. Tipo, eu não consigo ver... Não tem como, né? Realmente, tipo, existe algum sentimento, eu acho que assim, principalmente naquele momento em que ela fala que, por mais que as palavras estivessem saindo da boca do
Esqueci o nome dele de novo. William. Do William. As palavras eram dela, sabe? Eu acho que esse sentimento, ele existe, mas ela também tá meio que amolecendo a Ruby, talvez, pra conseguir o que ela quer. Eu tenho muito essa sensação de que o sentimento existe, mas de que ele não é tão grande assim. Sim, faz sentido. Aí tem um momento interessante, enquanto elas estão conversando ali no porão da Christina, porque a Ruby, ela meio que fecha a torneirinha ali do cadáver, meio que deu a entender que ela não quer mais fazer a poção, né? Eu acho. Tipo, não vou mais fazer. E ela fala, pô, sempre que eu sonhei que eu era uma pessoa branca, eu sonhei que eu era ruiva. E isso é uma referência ao livro, provavelmente, porque no livro, a personagem branca que a Ruby vira é ruiva. Então achei legal isso. Essa eu não sabia, eu não cheguei a ler o livro, tá vendo? E aí, chegamos ao momento, a gente tá aqui falando de amenidades, né? Ah, cabelinho ruivo, não sei o quê, porque só pra evitar o momento da verdade, de falar sobre o massacre de Tulsa. Porque afinal, esse episódio se chama, né, Voltando pra Tulsa, Rebobinando pra Tulsa, né? Rebobinando pra 1921, na verdade. Que é porque a data desse massacre de Tulsa que aconteceu entre os dias 31 de maio e 1º de junho, nessa cidade chamada Tulsa, em Oklahoma, um dos estados ali dos Estados Unidos. E esse é basicamente o maior crime racial da história dos Estados Unidos. E o que eu acho muito doido sobre o massacre de Tulsa é que muitos americanos não conheciam essa história até pouquíssimo tempo atrás. É uma história que foi meio que apagada, varrida pra baixo do tapete. E só pra ilustrar, ela entrou no currículo escolar de Oklahoma, que é o estado em que ele aconteceu, só agora em 2020. Então as pessoas não aprendiam sobre isso na escola. Isso é tão absurdo, sabe? Porque quando, tipo, a branquitude não pega algumas coisas, tipo, você pega fatos históricos e você altera pra uma visão específica, eles são simplesmente, igual você falou, varridos pra debaixo do tapete, sabe? E isso é tão problemático, sabe? Ah, meu Deus do céu, chega a dar uma agonia. Sim, e até a gente já vai explicar o que aconteceu exatamente e tal, mas é só importante ressaltar que é real. Mas isso que você comentou de como distorcem às vezes, aconteceu isso na época mesmo. Por isso até que muita gente não sabe, porque na época disseram, morreram umas 40 pessoas, e sendo que 10 eram brancas. Então fica parecendo que é uma coisa muito mais um confronto do que um massacre, sabe? Tem até aquela questão de que meio que começou por conta de um rumor de uma mulher branca que tinha sido violentada, se não me engano, alguma coisa assim, não foi? Então, pior é que sim e não. É muito parecida com a questão do Emmett Till, que a gente comentou no episódio passado, e eu acho muito importante ressaltar aqui, a questão do Emmett Till foi, obviamente, uma questão que tomou proporções absurdas por causa da violência mostrada, só que ele era em dezenas ou até centenas de casos de linchamentos de adolescentes negros. E esse caso de Tulsa começou com uma história muito parecida com a do Emmett Till, porque tinha esse garoto chamado Dick Rowland, que era um engraxate de 19 anos, negro, que ele entrou no elevador de uma loja, e até no podcast de Lovecraft Country da HBO Brasil falaram até que ele tava entrando só pra ir ao banheiro dessa loja e tudo mais, e a ascensorista desse elevador, né, ou seja, a pessoa que aperta o botão do elevador, sabe? Era uma garota branca de 17 anos. Ele entrou no elevador, a garota gritou, não se sabe exatamente o que aconteceu lá dentro. Pode ser que ele tenha tropeçado e esbarrado nela, que é uma das versões que contam hoje em dia. Pode ser que ele tenha pisado no pé dela, não se sabe exatamente. Alguma coisa insignificante que não justificasse o que foi feito. Isso, mas que acabou que eles se encostaram lá, ela gritou, as pessoas chamaram a polícia, o Dick Rowland, que era esse adolescente, foi preso, e aí saiu no jornal da cidade que ele teria assediado essa garota. Muitos anos depois disseram que foi uma fake news. Ele não tinha assediado, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas ele não tinha assediado. Só que aí os rumores já começaram a rolar, as pessoas começaram a falar que ele tinha estuprado ela. Então, criou-se uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o Emmett Till. E o medo dos habitantes negros da região era que houvesse um linchamento, como era super comum acontecer. Então, muitas pessoas negras foram lá pra frente do tribunal da cidade, meio que pra garantir que não houvesse esse linchamento. Porque se eles deixassem tudo de boa lá, era capaz que quando o garoto saísse ali da delegacia, ele fosse pego pela multidão branca e fosse linchado. Então, tava uma concentração grande de pessoas negras lá, e aí chegaram as pessoas brancas pra protestar, e obviamente deu ruim. E assim, as pessoas tinham armas, trocaram tiros, e aí, beleza, parece que ninguém morreu nesse momento. As pessoas negras voltaram pra Greenwood, que era o bairro em que a maioria negra vivia, e as pessoas brancas começaram a sair pela cidade, batendo em qualquer pessoa negra que elas vissem. Já começou o massacre, então, nesse momento. Mas eu acho que era importante a gente fazer uma pausa pra falar sobre esse bairro,
bairro, né? Que não era um bairro qualquer, era um bairro conhecido como a Wall Street Negra. Sim, a quantidade de pessoas pretas vivendo lá era muito grande. Sim, tinha cerca de 10 mil pessoas. E assim, é um exemplo de um sucesso de uma comunidade negra com muito dinheiro, mesmo na época da segregação. Então era meio que uma comunidade que batia de frente com essa ideia da miséria do povo negro, sabe? Que no fundo era uma comunidade que se autogeria e que tinha muita grana lá, muita grana envolvida, muito empreendedorismo de sucesso lá. Sim, bastante. Inclusive, esse bairro, ele meio começou por um carinha, tem uma cola aqui, que se chama O.W. Gurley. Ele comprou aproximadamente 40 acres de terra e começou a montar ali essa comunidade que tinha muita gente, em torno de aproximadamente 10 mil pessoas. É uma história muito legal se a gente for parar pra ver, sabe? A ideia dele era criar esse local seguro, feito por pessoas negras, para pessoas negras. É legal parar pra pensar que floresceu, digamos assim, sabe? O comércio ali era muito bom, a galera se dava muito bem, e aí chegou a galera branca e fez branquice. É muito isso, porque eu acho que essa história de Greenwood mostra como existe essa questão de dívida histórica, em geral, porque a riqueza, ela é geracional, né? Riqueza é uma coisa muito geracional. Sim, então, eu tive acesso a estudo, eu tive acesso a ter uma casa e tudo mais, porque a geração dos meus pais teve. E aí eles tiveram porque a geração dos pais dele teve, teoricamente. E quando você acumula essa riqueza de geração a geração, é muito mais simples você ter sucesso na vida, teoricamente, né? Sim, total. Inclusive, foi até legal você falar sobre esse tema de geração agora, porque esse é um episódio que vai falar bastante sobre isso. Aqui agora a gente tem Greenwood, que é um ótimo caso da ligação em que uma geração para outra pode ter, do apoio, da ajuda, e também isso vai ecoar mais pra frente, pro final do episódio, quando a gente tem esse conflito de geração ali, de 2 gerações, 3 gerações de distância, que é uma abrindo mão da própria vida pela outra, sabe? Esse episódio que vai falar muito sobre isso. Inclusive, quero até parafrasear uma frase que a Milena falou no segundo episódio aqui, que é sobre a história continuar e os nossos ainda nos guiam, sabe? É muito incrível parar pra pensar nisso. Ai, chega até me arrepio. Com certeza, eu acho que esse caso de Greenwood é um exemplo bem tapa na cara de como a riqueza geracional foi negada para as pessoas negras, porque nesse caso eles tinham uma oportunidade de ter negócios de família. Então, esse cara que fundou Greenwood, ele era um cara que ele tinha uma certa grana e ele emprestava dinheiro para empreendedores negros que normalmente não conseguiam empréstimos no banco. E aí esses empreendedores conseguiam montar seus próprios comércios, que se mantinham em família. E naquele bairro, como eles tinham uma grande população negra, que muitas vezes não podia consumir em comércios que eram administrados por pessoas brancas por causa da segregação racial, eles não podiam entrar nos comércios, né? Quanto mais comprar lá dentro. Eles acabavam gastando dinheiro dentro do próprio bairro. Então diz que $1 que usavam na comunidade de Greenwood voltava até 6 vezes. Tipo, circulava muito o dinheiro lá dentro, sabe? Porque o dinheiro girava ali. Isso ajuda a crescer o comércio. Tipo, você ajuda no comércio da pessoa do lado, que consequentemente vai ajudar no comércio da sua casa, que vai ajudar a pessoa do lado de novo. O dinheiro circulava ali dentro. O que é ótimo pra crescer riqueza, né? Com certeza. E aí começou a rolar finalmente essa riqueza geracional, que é, seu pai faleceu, deixou o comércio pro filho, e esse filho pode crescer aquele comércio, deixar pros netos e tudo mais. Que é uma coisa que pro branco é outra quinta-feira, mas Exato. Que pras pessoas negras não foi dada essa oportunidade, né? Então era muito mais difícil de acontecer. E ali em Greenwood estava acontecendo basicamente pela primeira vez nos Estados Unidos, um bairro em que houvesse essa passagem de riqueza geracional. Só que... Sim, inclusive você fala sobre isso de família e sobre geração. De novo, tocando nesse assunto, é porque até hoje em dia é muito comum, é muito fácil você ver, por exemplo, pessoas pretas que não conhecem o passado da própria família. Sim. Então, por exemplo, eu não sei traçar a história da minha família antes da minha avó. Uhum. Isso é muito bizarro. A minha avó é tipo 2 gerações atrás, sabe? E eu não consigo. Enquanto, por exemplo, os meus amigos brancos do colégio, é muito fácil eles falarem, eu sou descendente de italianos. Porque o meu tataravô veio de não sei qual país. E eu não sei, sabe? Sobre a minha avó, gente. Isso é muito doido. Sim, realmente é muito doido mesmo. E aí, vou, trazer o negócio, o privilégio branco do caramba aqui, nesse momento. Que no colégio, eu tive um projeto de árvore genealógica. E aí, o lado da minha mãe, que é o lado mais branco da família, eu tive um projeto de, sem brincadeira, umas 50 páginas de árvore genealógica. Caraca, eu acho que eu não conseguiria fazer, assim, uma completa da minha. Porque, de fato, para na minha avó. Eu
não sei de onde minha avó veio, por exemplo. Isso é muito foda, né? Porque Demais. é a sua história. E é uma história que é negada. Sim, completamente. O nosso passado, ele meio que dita, não completamente, é óbvio, mas quem a gente é, sabe? De onde a gente veio, legal a gente saber isso. Então, é muito assustador pra mim. Um dia desses, meu amigo falou que a avó dele tava fazendo faculdade. Eu fiquei chocado e tipo, mano, eu acho que a minha avó não consegue nem ler direito. Tem noção de como isso é doido? É muito assustador parar pra pensar nisso. Com certeza. E imagina, se nem um registro de história da família é permitido às pessoas negras, quanto mais uma transferência de riqueza geracional. Riqueza, ainda por cima. Tipo, o que sim. se transfere, entende? Exato, porque não se permitia até pouco tempo que as pessoas negras tivessem propriedade que fosse. As pessoas eram tratadas como propriedade. Elas eram a mercadoria, elas eram o animal no zoológico, coisa do tipo. E aí agora, muito recentemente, que foi permitido que tivessem, mas ainda assim, ativamente sabotado. Que no caso de Greenwood, eu acho que é um caso de ódio racial que ultrapassou aquele caso. Sabe? Não foi só o caso da garota no elevador. Foi uma questão de existir uma comunidade negra florescendo ali, e naquele momento, com a questão da supremacia branca, não era tolerável que uma comunidade negra florescesse tanto ali, né? Exatamente. Imagina, como assim você tá sendo feliz? Não quero, volta. Foi o que aconteceu, né? Porque você tinha coisas crescendo ali e, de repente, incêndio pra tudo quanto é canto, pessoas morrendo e... Ai, gatilhos. Ai, sim. É muito pesado, tipo, falar a respeito disso. Eu vejo que todas as pessoas negras que eu acompanho nas redes estavam extremamente abaladas com esse episódio, né? Inclusive, obrigada por falar sobre ele aqui, porque eu sei que é muito pesado. Esse episódio específico... Mas, assim, tem muita coisa que, por exemplo, eu comecei assistindo com a minha mãe. Minha mãe assistiu o primeiro episódio. E ela não aguentou ver o primeiro episódio. Eu aguentei, eu gostei, enfim, então foi muito bom. Essa série já virou uma das minhas favoritas da vida, gostei muito. Apesar de todas as coisas que acontecem, todas as barbaridades, estava dando pra levar. Só que esse último episódio, esse episódio 9, ele foi tão a fundo em tantas coisas, sabe? Em violência dentro de casa, e LGBTfobia, e racismo, e... complicado demais. Mas eu gostei porque, às vezes, inclusive, já deixo até me adiantar aqui, esse poema que fica sendo repetido toda hora, Where's Your Fire? É bom assistir esse tipo de coisa porque a gente meio que encontra o nosso fogo, sabe? Que acende essa chama de revolução, essa chama de mudança, que, no fim das contas, é o que vai tirar a gente do nosso lugar comum, esse lugar em que a gente fica parado e vendo o mundo pegando fogo à nossa volta, sabe? Pega o fogo e age, meu filho. E eu acho que séries e histórias como Lovecraft Country conseguem fazer isso com a gente. Eu gosto pra caramba desse tipo de coisa. Com certeza. Eu acho que a Letícia correndo, né? Ela tava andando bem devagar, mas assim, ela estava no meio do fogo ali. É uma imagem tão incrível, porque é isso, né? É tipo, contra tudo e contra todos, ela segue, né? Sim, completamente. Você tem uma mulher e, tipo, gente, aquele momento... Já deixa eu me adiantar aqui um pouquinho. Pode Aquele adiantar. momento em que cai uma bomba, uma atrás e uma na frente dela, e pega fogo em tudo, e ela não pega fogo, e ela tá agarrada com um livro ali no meio. Eu sou uma pessoa que gosta muito de literatura, acho que vocês perceberam. E essa foi uma imagem extremamente significativa. Eu fui dormir com essa imagem na cabeça. Ai, feliz demais. Engatilhado, porém feliz, porém empoderado, porém triste. É isso, engatilhado, porém grato. Falando em gatilhos, vamos falar de Montrose. Acho que se foi pesado assistir a esse episódio, imagina pro Montrose, que já tinha visto tudo em primeira pessoa, ter que reviver esse que provavelmente foi o momento mais traumático da vida dele. Sim, completamente. Eu fiquei muito assustado e assim, eu gosto porque... Eu gosto, meu sádico falar isso, mas eu gostei muito de tudo que aconteceu assim nesse episódio, principalmente quando a gente volta no massacre ali de Tulsa, pra 1921, né? Não pro massacre exatamente, porque ele vai construir diversos personagens, não só o Montrose, que é o principal ali. A gente sabe muito mais sobre a Letty, sobre a relação dela com o Atticus e com o próprio filho que ainda nem nasceu, sobre a família do Montrose, sobre o tio George também, que a gente vai descobrir ali que no fim das contas ele era um dos melhores amigos que mais ajudava o Montrose, e principalmente o Atticus. Eu gosto muito da forma como o Atticus está se apresentando, esse cara que, apesar de ser o protagonista, de fato ele não é o protagonista bonzinho e perfeito, sabe? O pai dele voltou pro passado, como você falou, provavelmente o momento mais traumático
traumático da vida dele. Ele tá vendo... Ele sabe que ele vai ver todas as pessoas que ele mais ama nesse mundo morrerem na frente dele de novo. Ainda assim, o Atticus não tem a sensibilidade de, tipo, enxergar o que o pai dele tá passando, o que o pai dele tá vivendo. Foi difícil. Vontade de dar umas tapas, assim, no pé do ouvido do Tic. Ai, sim. Eu tô quase chorando só de lembrar, tipo, porque imagina o que Montrose tava sentindo naquele momento, sabe? De ver o namoradinho de infância dele e de um jeito que não é, sabe, qualquer coisa, sabe? Já primeiro foi uma morte violenta, depois num contexto em que eles perderam tudo, família, bens, a vida que estava sendo construída ali. E terceiro, que é uma morte que aconteceu depois de uma coisa super violenta, que foi o Montrose usar a homofobia internalizada dele pra desfazer a relação que ele tinha com o Thomas. Então, já devia ter uma culpa muito grande lá. Mesmo se ele não tivesse morrido naquele momento, eu acho que ele já teria uma culpa muito grande em relação a isso, né? Totalmente. Ele já tava muito despedaçado, o Montrose, naquele momento, sabe? E a gente via, assim, que a questão dele não se aceitar enquanto uma pessoa LGBT, que a gente teve a confirmação agora de que ele era um cara gay, né? E dele não se aceitar enquanto um homem gay, isso é um problema que tá com ele hoje, sabe? Nesse homem de, sei lá, 40, 50 anos, não sei a idade dele, ao certo. E ele volta pra exatamente esse momento, sabe? Da adolescência dele, em que ele tá sendo deliberadamente homofóbico com um crushzinho dele. E aí ele morre logo em seguida. Então, assim, ele tá muito despedaçado, completamente despedaçado. E não é só o relembrar, é o reviver, é o ver de novo, sabe? E o rosto dele cheio de sangue, meu Deus do céu. Esse episódio foi demais pra mim. E eu acho que toda história de viagem no tempo tem essa coisa de você poder mudar o passado, né? Que é muito o que o Montrose vai tentar fazer naquele momento, né? O Tic tenta persuadir ele a não fazer, porque o Tic primeiro pensa que ele vai impedir o George de tomar o tiro. Afinal, ele tinha falado, pô, seu tio George me ajudou tanto, né? Não sei o quê. Mas não, o Montrose tinha ido pra ver o Thomas e talvez tentar salvá-lo, né? É o que eu acho muito legal, porque no começo do episódio mesmo ele tinha dito, eu queria poder ter me enfiado na frente daquele tiro pro tio George estar vivo e eu não. E aí, quando ele tem a oportunidade de voltar pro passado, isso diz muito também sobre o personagem que ele é. Porque ele tanto não tinha contado sobre a questão dele ter tido um namorado na adolescência, como é a primeira coisa que vem na cabeça dele, sabe? E não o tio George, como o Tink tinha mostrado. O Montrose está se mostrando ser esse personagem muito cheio de camadas, porque ele é apresentado como um cara que a gente odeia, e aí ele vai sendo desconstruído, despedaçado ao longo da série inteira, sabe? Tô gostando muito de acompanhar. Eu tô, tipo, meio emocionada aqui, porque eu tô lembrando dele segurando as mãos, sabe? Tipo, ele falando, putz, que a gente nunca tinha se mostrado nenhum afeto, mas naquele momento a gente tava tão assustado que a gente deu as mãos, eu fiquei tipo... E essa é uma das cenas que, desde que eu assisti o episódio, ela não saiu da minha cabeça, sabe? Porque, nossa, eu já tinha ficado completamente mexida, assim, sem entender, quando tem um voice-over ao longo do episódio inteiro, né? Tipo, essas bichas pretas. Ao longo do episódio isso vai acontecer várias vezes, e aí quando é mostrado, eu fiquei muito chocado, eu fiquei muito triste e muito gatilho, gente. Nossa, sem condições. E tipo, porque é tudo tão problemático ali, sabe? A questão da homofobia ia acontecer se eles fossem pessoas brancas, mas aí como eles são pessoas pretas, acontece o dobro da brutalidade. Ai, meu Deus do céu, sem condições. Exatamente, e dentro de casa já existe isso, né, que o Montrose estava lá apanhando por isso, né, porque ele tava vestindo o terno do George, mas não era só o terno, porque o pai fala, pondo flores no cabelo, e a gente vê que o George depois dá uma florzinha pra Dora usar no pulso, né, que é tipo corsage, então talvez o Montrose estivesse mexendo nesse adereço, né? E aí o pai vê aquilo e é homofóbico demais, é agressivo demais. E até isso ecoa a conversa que ele e o George tiveram uns episódios atrás. Eles comentavam que o George se sentia um pouco culpado, eu não lembro exatamente, mas porque ele não protegia muito o Montrose, né? Que o Montrose, ele foi... se retraindo e tal, que ele não era daquele jeito, mas que o George não protegia ele das agressões. E é meio que isso que é mostrado, e a Dora dá uma bronca no George, né? Tipo, eu reparo que você apanha bem menos que seu irmão, mas você não protege ele. É muito complicado, cara, se a gente for parar pra pensar nisso, porque ele também é um adolescente, sabe? O que ele naquela posição ele poderia fazer? Ele ainda vive debaixo do teto do pai dele, ele é, de certa forma, até agraciado quando ele fala, ainda bem que eu não sou o único homem em casa. Então, assim, é muito complicado. E assistir... Gente, sério, eu fiquei muito com a história do Montrose na minha cabeça, porque você vê que ele tá acabado. Aquele momento em que ele olha pro Tic e diz que ele é só o primeiro item na lista de sacrifícios que eu tive que fazer pra ser seu pai. Tipo, gente, aquilo me matou, aquilo me destruiu, sabe? Eu não sei nem mais o que falar.
Nossa, assim, é muito triste o Tick falando, né, que ele desejava sempre que ele fosse filho do George e da Hippolyta. E aí o Montrose, tipo, em vez dele falar, eu também não queria que você fosse meu filho, porque poderia falar isso, né? Tipo, você só pra manter as aparências, mas ele fala, tipo, eu queria ser seu pai. Eu queria ser seu pai, sabe? Você é meu filho e não tenho o que fazer pra mudar. Ele chega a falar isso, né? Nossa, é muito pesado. E realmente, tipo, é uma série de sacrifícios, porque se ele simplesmente, vamos supor, agora eu decidi que eu vou ter um namorado. Cara, anos 40, que era quando o Tick era pequenininho, como que ele ia fazer isso, sabe? Impossível, impossível. Tipo, ele... Até agora meio que é impossível, né? Nos anos 50 mesmo, que é onde se passa a série. Tanto que ele só ficou com o Danny? Qual é o nome dele? Sammy. O Sammy dentro da boate, que é uma boate LGBT. A gente vê ali várias drag queens e tudo mais, que aquelas pessoas, eu tenho certeza que aquelas pessoas não saem na rua daquele jeito. E ainda assim, só ali dentro ele se permitiu, né? Ou dentro de casa. Às vezes nem dentro de casa, porque eles nunca tinham nem se beijado. Então, você imagina lá em 40, sabe? Que era quando o Tick era um bebê. Então, e ele fala pro Tick no episódio anterior que ele tinha os desejos dele, que ele nunca manifestou esses desejos até a Dora morrer. Então, imagina ele ter passado anos e anos da vida dele escondendo quem ele era, escondendo o que ele queria. E é realmente... Escondendo quem ele era até dele mesmo. Sim. Se a gente for pra pensar. Porque ele não se permitia, tipo, ele meio que entrou nesse relacionamento heterossexual lá com a mãe do Tick pra se convencer também. O que é muito triste. Não é só que, tipo, eu vou viver as minhas vontades longe do mundo, longe de todo... Não, ele não se permitia viver nem dentro da cabeça dele. O que é ainda mais assustador, ainda mais triste. E ele fala, né, porque é o que eu tinha que fazer, um homem preto, eu tinha que ter um filho, né, então, assim, ele fala isso pra dizer, eu tinha que cumprir meu papel social que disseram que eu sempre tive que cumprir. E, cara, hoje em dia a gente sabe que não existe isso, né, não existe esse papel, não deveria existir, né, mas ainda assim muita gente reproduz, né. E ainda é cobrada por causa disso. Até hoje em dia, sabe? Eu acho muito legal como a série, ela tá trazendo de um jeito que é sutil às vezes, mas às vezes é muito escancarado, várias discussões sobre vários temas, sobre várias pautas que ainda são pertinentes hoje em dia. Então, tipo, ela vai falar sobre masculinidade tóxica, sobre a masculinidade do homem negro, porque, por exemplo, enquanto você tem um homem branco de, sei lá, 35 anos fazendo merda, ele é só um garoto. Mas se você encontra um menino de 15 anos na favela, ele é morto com a desculpa de que ele já sabe o que ele tá fazendo. Entende? E a série vai trazer isso de um jeito tão dinâmico até, que é muito gostoso de acompanhar. Eu fico muito feliz de que uma série feita pela empresa pela qual está sendo feita, a HBO, do tamanho, o renome que a HBO tem, tá trazendo essas discussões de um jeito que tá escancarando mesmo, sabe? Tipo, olha, isso aqui existe, esse problema é real e tá aqui. Você só precisa abre o olho. São discussões muito fortes e apresentadas de uma forma muito bonita e emocionante, né? Esse trecho do Montrose com o Atticus, assim, foi muito emocionante. E vamos aproveitar esse momento pra fazer uma explicação teórica aqui de viagem no tempo. Porque tem dois paradoxos que aparecem nesse episódio, que são referenciados, não pelo nome e tudo mais, mas que são importantes pra gente entender. O primeiro deles é o paradoxo do avô, e o segundo é o paradoxo de Bootstrap. O que é o paradoxo do avô? O paradoxo do avô seria quando você viaja no tempo na história e acaba matando ou seu avô, ou então algum ancestral seu, e isso quer dizer que você no futuro não existiria, né? Eu adoro esse tipo de coisa, porque dá um nó na nossa cabeça. Você fica pensando, se você matou seu avô, você não existe. Logo, aquela coisa que você ia fazer, você não pode fazer, porque você que tá lá na frente não existe mais, porque você foi pra trás. Eu amo esse tipo de coisa. Então você nunca teria voltado no tempo pra matar o seu avô, e aí então exatamente. Meio que recomeça. Isso é uma muito coisa doido. Muito dark, gente. Tipo a menina que é filha da própria filha. Eu amo. Então nesse episódio eles estavam querendo evitar o paradoxo do avô, porque se eles salvassem alguém da morte, ou alguém de lá morresse, eles não assegurariam a existência do Atticus. Então vamos supor, o Montrose jovem morreu, ou George jovem morreu, não tem mais Atticus. Exatamente, porque ele não vai ter um pai. E eu levo essa coisa ainda mais pra um lugar ainda mais absurdo, porque, por exemplo, se ele salva o Thomas, imagina o que lá no futuro ele poderia fazer que interrompesse a vida do jovem Tick, entende? Será que se ele tivesse vivo, será que ele não ia se... É um negócio assim muito doido. E aí tem a questão também dos parentes da Dora, que é a mãe do Atticus. Porque a Dora
originalmente ela perdeu toda a família no incêndio. Tacaram fogo na casa dela com toda a família dentro e só a Dora teria sobrevivido. Aí, supondo que eles tivessem permitido que a família da Dora sobrevivesse, quem garante que ela ficaria tão próxima assim ao George e ao Montrose e o Atticus nascesse? Então tem essa questão, né? Porque, de certa forma, foi essa necessidade de alguém, né, de ter um lar e de ter uma família que aproximou os dois, tanto que até o próprio Montrose fala que quando você passa por uma experiência daquele jeito, você cria um laço que é inquebrável, que é inexplicável. Então, de certa forma, foi porque... Nossa, meio cruel falar isso, né? Mas de certa forma é meio que por causa de tudo aquilo que aconteceu que hoje o Atticus existe e tem a vida que ele tem. É por isso que ele volta e tudo mais. E qualquer mínima coisa poderia alterar esse passado, né? Tanto que eu até fiquei com medo naquele momento em que a Larry, ela volta e ela fala, então, eu sou fulana, eu vim do futuro, porque eu fiquei com medo daquilo não acontecer. Mas felizmente aconteceu. Com certeza. Se ela tivesse deixado a família da Dora sobreviver, talvez todo mundo lá desaparecesse. O Atticus desaparecesse e tudo mais. Isso é até o papo que rola com a Larry e com a Hattie, né? Que é a matriarca ali da família da Dora. Que é meio que ela fala pra Letty, então a gente vai morrer pra garantir que o meu tataraneto sobreviva, né? E ela fala uma coisa que me arrepiou todinho, que ela tá lá naquele momento, né? A Letty, ela tá segurando ali a barriga dela e tal, porque o bebê já tá ali. E ela fala que quando o meu tataraneto nascer, ele é a minha esperança, a minha fé encarnada. Porque é exatamente isso, aquele bebê só existe, aquela criança só vai nascer porque ela abriu mão da própria vida e da vida da família dela, sabe? Aquela cena é muito tocante. Nossa, elas de mãos dadas lá, fazendo aquela oração. Meu Deus do céu, esse episódio é muito porradeira. E, cara, só uma curiosidade sobre esse momento. Essas cenas que a Larry gravou no fogo, tipo, a personagem é a prova de fogo, né? Porque ela tá invulnerável. Só que a atriz, a Journey, ela se queimou gravando, cara. Isso é tão irônico, sabe? Tipo, ela tá fazendo uma personagem que tá andando literalmente no meio do fogo e tá lá linda e bela, não queima nem cabelo, nem vestido, mas ela se queima. Ai, as ironias. Sim. Né? E diz que não foi nada grave, mas que a Maisha Green falou, vai no hospital dar uma olhada nisso. Aí tem a foto dela com o braço enfaixado e tal. Tadinha. Bichinha, coitada. Mas passa bem, felizmente. Mas ela terminou de gravar a cena e não fez cara de que tava se queimando. Realmente, porque ela volta linda, com 3 litros de suor lá na cara, com o livro lá agarrada. Mas realmente ela entregou tudo, né, cara? O que eu acho incrível que também palmas tá pra ela, porque aquela cena em que ela volta agarrada com o livro, você vê tudo aquilo, você vê na cara dela o trauma que ela passou, mano, ela ouviu crianças gritando no andar de baixo, sabe? E ela tava de mão, ai meu Deus, ela tava de mão dada com aquela mulher enquanto ela picou fogo. Toda aquela cena é incrível. Não, é muito forte, toda aquela muito cena, forte. Inclusive, eu fiquei com isso muito na minha cabeça mesmo, não sei você, que ela fala esse momento, até a matriarca, ela chega, ela meio que vira e ela fala, não vou ficar aqui enquanto a gente queima. Mas aí ela meio que para e repensa e ela chega a ouvir uma criança gritando lá, mãe, tem que apagar o fogo. E ela ainda assim, sabe, tem fé na Letty, em tudo que ela representa, na história dela e abre mão disso tudo, sabe? É muito lindo, meu Deus do céu. Muito apaixonado. Nossa, é muito tenso, muito tenso. E aí o outro paradoxo que tem nessa viagem no tempo aí é o paradoxo de Bootstrap, que seria o paradoxo causal. O que é isso? É quando a viagem no tempo causa uma coisa que já existia antes deles viajarem no tempo. É meio doido. Basicamente, você volta no passado e mantém o passado do mesmo jeito. Então, seria bem o contrário do paradoxo do avô, assim. É muito doido. Bastante. Então, pensa, por exemplo, naquela maleta da Viagem do Tempo de Dark, sabe? Ela não tem um momento em que ela foi criada exatamente. Uma pessoa ensinou pra outra, e aí no futuro você vai me ensinar a usar. E aí no futuro você vai fazer com o jeito que eu te ensinei. Só que não existe um momento em que a maleta surgiu originalmente, porque já teve tanta volta no tempo. Eu amo esse tipo de coisa, que ela não tem mais um tempo, ela existe lá e cá ao mesmo tempo. Eu sugiro que vocês vão pesquisar, porque senão vocês não vão conseguir dormir de noite. Porque se você tem alguma coisa no presente que vai pro passado, e aí depois isso vai pro presente, que vai a coisa deixa de ter um tempo, é de verdade isso. Não tem um começo e não tem um fim. É tipo você ser filho da própria filha, foi como eu falei, entendeu? É, sim. Então, é também outro caso, assim, só pra ficar mais fácil de entender. Hodor em Game of Thrones. O Hodor
Hodor, o Bran sempre conheceu como, ele fala só Hodor, Hodor. Mas no passado, ele não era desse jeito. Tem um momento em que ele começa a falar só Hodor, Hodor. Só que quem causou isso foi o próprio Bran, que por sua vez só conseguia entrar na mente do Hodor originalmente porque ele era daquela maneira. E o próprio Bran que causou. E aí fica pra sempre isso, entendeu? É um paradoxo causal. Então você cria um loop, assim, um ciclo que vai se repetindo. Então causa e efeito são meio que consequência um do outro. É muito doido. Vamos ver, tem um link aqui na descrição de um vídeo que eu fiz com a Carol sobre a viagem no tempo do Bran. E tem os vídeos da Carol de Dark que eu acho que ela explica também Bootstrap e tal. Ela explica bem didática, assim, ela destrincha mesmo. Então, perfeito. Então vamos lá ver, tá tudo linkado aqui na descrição. E aí, por que a gente tá falando desse paradoxo? Porque é o que acontece com o Tique e o taco de beisebol. Basicamente, o Montrose sempre conta essa história do massacre de Tulsa, que quando eles estavam lá cercados por caras brancos, chegou um homem, tipo Jackie Robinson, que é aquele jogador de beisebol que eu e o Lodi comentamos no primeiro episódio, que ele chegou e bateu na cabeça dos homens brancos, expulsou todo mundo e falou, I got you, kid. Tipo, ou seja, deixa comigo, garoto. E o Montrose tem essa lembrança. Só que eles estavam lá vendo a cena acontecer, pensando, não posso interferir no passado. E eles estavam realmente sendo mortos pela galera que estava ao redor. Alguém tinha que fazer alguma coisa. É que isso me lembra muito aquela cena, por exemplo, do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, em que quando o Harry tá sendo lá quase morto pelos Dementadores, ele fica, calma, meu pai vai vir me salvar, e na verdade ele era o cara que foi salvar ele. Eu acho que tem muito essa referência aí do que foi que aconteceu. Se ele não tivesse interferido no passado, porque é uma coisa que ele jamais poderia fazer, ele morreria. O George, a Dora e o Montrose morreriam ali. Só que ele se tocou, né, de que na verdade o cara que já tinha ido salvar ele era ele. Do futuro, dá muito nó, eu não sei falar sobre Bootstrap, é muito complicado, desculpa. É muito doido. E aí, nesse caso, eles usaram o paradoxo de Bootstrap pra evitar o paradoxo do avô, porque pensa, se ele não tivesse interferido lá, o Montrose e o George teriam morrido, consequentemente o Atticus nunca teria existido, e ele nunca estaria lá pra salvar eles. Então, é muitos paradoxos ao mesmo tempo. Muito complicado. E aí, por último, enquanto o Tique tá lá ajudando a Hippolyta tá virando Super Saiyajin Blue, tá lá com o cabelinho azul já dela, né? O Montrose cita alguns nomes. Eu amei o uso do termo. O Montrose, ele cita algumas das vítimas reais do massacre, né? Eu acho interessante dar uma pesquisada nessas pessoas. Mas eu acho que, pra gente encerrar, vamos falar do poema, que é um poema da Sônia Sanches, que te pegou muito, né? Nossa, muito, bastante. Assim, esse é um poema muito forte, bem sobre aquilo mesmo da força que vai te mover, que vai te tirar daquele lugar comum, sabe? De que você vê o mundo pegando fogo. E eu achei tão perfeito e tão ideal, sabe, esse poema ali naquela cena. Eu não sei se eles encaixaram o poema naquela cena ou se eles pegaram o poema e meio que criaram a cena em cima dele, porque é tão significativo, sabe? Como eu falei, essa mulher negra saindo do meio do fogo, sabe? Agarrada num livro e dizendo, irmãs, irmãos, cadê o fogo de vocês, sabe? Faça a revolução, não fique parada no mesmo lugar. Esse poema é muito lindo, eu recomendo inclusive que vocês procurem pra ver. Tem inclusive no YouTube um vídeo de uma música feita em parceria com a própria poetisa, que também é muito forte, e eu achei tudo. O poema sendo declamado lá enquanto o Montrose vê a Lady vindo, e depois também a forma cantada dele no final, enquanto a gente vê lá a Hippolyta descendo. Eu achei muito tocante, fiquei muito com aquilo na cabeça. Acho que parece até que se eu ficar em silêncio eu escuto ecoando assim na minha mente, sabe? Porque é realmente muito, muito, muito forte, e recomendo que vocês procurem depois, por favor. E tem uma outra coisa sobre esse episódio, que pra essa cena final eles compuseram uma peça como se fosse ópera mesmo. Cada instrumentista gravou separadamente na sua casa. Que lindo! Então eu vou deixar linkado uma matéria aqui embaixo de como eles fizeram, porque realmente o cuidado que eles estão colocando nessa série é um negócio que todo episódio eu elogio muito. Porque é isso, eles querem contar da melhor maneira possível sempre. É sempre uma dedicação. Eu realmente só tenho que exaltar o trabalho da Misha Green, assim. Maravilhosa. E é bem o que você falou no episódio com a Andresa, porque eles não estão pegando referências óbvias, sabe? Eles estão, de fato, tirando a gente da nossa zona de conforto. Então eles não vão só falar, sei lá, do Obama, do Luther King, do Malcolm X. Não, eles vão pegar, por exemplo, do Boas, sabe? Que é um autor, inclusive, que tem contos afrofuturistas incríveis, recomendo aí. Saiu no Clube da Caixa Preta do mês passado. E eu tô gostando muito disso que tá sendo feito. Você vê que o cuidado que esse povo tá tendo pra fazer essa série é absurdo, sabe? Todo o trabalho de pesquisa e de homenagem mesmo, sabe? Eu acho incrível como eles estão mantendo vivas ou reacendendo chamas que já tinham sido apagadas há muito tempo. Tô muito emocionado. Ai,
sim. E eu tô emocionada por ter sua presença aqui. Ai, Sério. meu Deus. Muito obrigada mesmo por ter participado. Vão que conhecer o agradeço. trabalho dele, porque ele é amorzinho, maravilhoso. Assim eu choro. Para com isso, que eu sou teu fã, tu sabe. E, gente, estamos chegando ao final da temporada de Lovecraft Country. Eu ia falar que tem vídeo toda quarta, mas assim, é só mais quarta que vem. Vídeo às 6 da tarde. Sempre com chat ao vivo aqui na estreia. Então, marquem aí na agenda. Tem a discussão do episódio 10 na próxima quarta, às 6 da tarde. Muito obrigada a todo mundo que veio pra estreia, ou todo mundo que veio ver o vídeo depois. Comenta aqui embaixo. Vamos engajar esse vídeo pra chegar em mais pessoas. E é isso. Se você gostou, por favor, curte o vídeo assim no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Eu tô muito emocionado!